Olá, bom dia para você, tudo bem? Está no ar o nosso Ver e Viver e como é gostoso ter a sua companhia aqui nesse programa que é tão especial para nós. E para participar com a gente, você pode enviar a sua mensagem, curtir, compartilhar no nosso Instagram, que inclusive está aqui para vocês. Olha, além do Instagram do programa, tem o meu e também temos o nosso YouTube. Sejam todos bem-vindos e fiquem à vontade para participar. E hoje nós temos os nossos especialistas que vem trazendo as suas dicas bem especiais e a gente recebe aqui a doutora Juliana Leal. Ela é enfermeira esteta, especialista em harmonização facial e ela vai falar hoje sobre o emagrecimento moderno. Um tema bom, hein? Para você aí de casa prestar muita atenção. Inclusive, eu já quero convidar o nosso quadro Direito de Mulher 40+. Doutora Andréia, é com você. Bom dia, Flavinha. Bom dia, mulherada que está em casa nos assistindo hoje. Olha só, hoje vamos falar de um assunto que é quase impossível eu, você e todas nós não termos ouvido por aí. As canetas emagrecedoras. E eu quero deixar um relato aqui para vocês. Eu, quando precisei começar o meu processo de emagrecimento, eu emagreci 10 quilos apenas cuidando da alimentação e fazendo atividade física. Porém, eu tive que entrar com a ajuda das canetas emagrecedoras. Eu não estou aqui para dizer que é certo ou que é errado, porque cada um de nós sabemos como o nosso corpo funciona. E para iniciar, a gente vai começar com o relato do nosso nutricionista. Nutri, fala aí, você é a favor ou contra as canetas emagrecedoras? Tirzepatida, a famosa substância que contém nas canetas emagrecedoras. Mas afinal, o que realmente elas causam no seu organismo? Um dos principais pontos que temos que entender é que essa medicação ela foi feita para quem tem diabetes do tipo 2, certo? Para combater a resistência à insulina. Porém, já é mais do que comprovado pelos estudos que ela vai atuar também no combate da obesidade, ou seja, auxiliar na perca de peso. Ela vai atuar a nível de sistema nervoso central e também a nível de sistema digestivo, ou seja, sinalizando para o nosso sistema nervoso central que você já está mais cheia, mais saciada. Com isso, com certeza você vai comer menos. E além disso, no nosso sistema digestivo, o alimento ele fica mais tempo no nosso estômago, ou seja, a digestão é um pouco mais lenta, fazendo com que você fique cheia por mais tempo também. Quero deixar claro, não sou contra essa medicação, porém, desde que tenha um acompanhamento multidisciplinar, lembrem, tudo é um processo e cada profissional tem o seu papel. Ou seja, não faça loucuras e utilize por conta própria. O uso das canetas emagrecedoras é muito benéfico desde que seja considerado uma ferramenta do tratamento, né? O caso das canetas, é muito importante nós considerarmos o âmbito multidisciplinar, né? Para você tirar o verdadeiro efeito e o verdadeiro benefício, né, desse tipo de tratamento. Então, associar um tratamento médico com um psicólogo, com um nutricionista, com um personal trainer, para que dessa forma nós consigamos extrair o máximo do tratamento e não dedicar única e exclusivamente à caneta a responsabilidade do emagrecer, né? É muito difícil a gente emagrecer e perder muita massa corporal sem perder massa muscular, né? Então, o medicamento em si, ele te ajuda a emagrecer de uma maneira geral. Então, ou seja, você vai perder massa muscular, você vai perder água, você vai perder massa gorda. E o que acontece com o nosso metabolismo? É muito importante que se tenha a consciência de que quem queima a energia, quem queima o açúcar, quem faz o gasto calórico é a massa muscular. Então, quando a gente emagrece muito, parte da tua massa muscular também vai embora. E quando a gente interrompe o tratamento de forma abrupta e tira o medicamento, o que acontece? Seu corpo está habituado a um funcionamento com um determinado gasto calórico. Quando você insere uma dieta comum novamente, a gente não tem mais aquele mesmo volume muscular para queimar toda essa energia que foi absorvida através dos alimentos. Então fica, de certa forma, energia sobrando que vai colaborar para que você volte a ganhar peso. Então é muito importante ter essa consciência de que o medicamento ele é uma ferramenta que auxilia na perda de peso e a atividade física, o exercício físico, ele vem a somar no tratamento porque ele ajuda você a não perder tanta massa muscular nessa dieta que vai tirar muita massa corporal em geral. Então é muito importante que a atividade física e a alimentação seja balanceada para que a perda de massa muscular durante a dieta seja menor e quando o medicamento for, você passar pelo processo de desmame do medicamento, você ter o teu corpo numa condição ideal para que você continue queimando energia e não volte a ganhar peso, né, de forma rápida, de forma abrupta. E é claro, gente, que eu não iria deixar de fora a minha área para falar desse assunto tão importante. Quando que o SUS ele tem a obrigatoriedade de fornecer as canetas emagrecedoras para os seus pacientes? Gente, quando se fala de estética, simplesmente por estética, o SUS ele não é obrigado.
quando você precisa dessas canetas emagrecedoras, tem que estar por prescrição médica, relatório e constar o CID. Por exemplo, diabetes tipo 2, doenças vasculares, hipertensão e também obesidade mórbida. E aí, essa prescrição, ela só vai poder ser fornecida pelo SUS caso todos os outros meios tenham sido ineficazes. E caso o SUS ainda não forneça esse medicamento, você pode adentrar com uma ação judicial. O que o juiz vai analisar? O relatório, o CID da doença, todo o tratamento que foi realizado, toda a medicação que você também usou e a reação dela. E aí sim, caso não haja outra hipótese para que essas canetas emagrecedoras venham para ajudar na sua saúde, a justiça pode conceder. O programa de hoje fica por aqui e sábado que vem tem muito mais. Flavinha, beijo mulherada 40+. Muito obrigada, doutora Andréa Grittner. É sempre muito bom te receber aqui no nosso Ver e Viver. E agora eu quero dar o bom dia para a doutora Juliana Leal. Tudo bem, doutora? Eu estou ótima, Flávia. Muito bem, graças a Deus. Que gostoso te receber aqui e para falarmos de um tema que você domina, né? Harmonização facial, emagrecimento moderno. E eu já quero perguntar para a doutora, o que é esse emagrecimento moderno e que impacto ele tem no nosso rosto? Hoje a gente está vivendo num momento, numa era que está todo mundo se cuidando mais, estão emagrecendo, as pessoas hoje elas têm mais, elas conseguem se cuidar e elas também conseguem entender a importância desse cuidado com atividade física, exercício e também as canetas emagrecedoras e esse emagrecimento acelerado. É muito importante quando a pessoa emagrece, porque quando ela volta a se reconectar com ela volta com a autoestima, então eu sou super apta para esse emagrecimento. Mas o que muitas pessoas não sabem, que o emagrecimento, quando ele acontece de forma acelerada, muito rápido, ele tem um impacto muito grande na face. Por quê? Porque a nossa gordura facial, ela é responsável por estruturar a nossa face. Eu tenho certeza que você também já deve ter visto alguém que passou por um emagrecimento, ficou linda com o corpo, se sentindo maravilhosa, mas quando você olha para essa pessoa depois de muito tempo e você pensa, meu Deus, ela emagreceu, tá maravilhosa. Só que o que aconteceu com o rosto dela? Ela envelheceu uns 10 anos. Então hoje a gente percebe que essa tendência de emagrecimento vem deixando rostos com uma forma diferente, os sulcos mais marcados, o olhar, por mais que a pessoa durma 10, 8, várias horas, ela está sempre com aquele olhar cansado, a pele opaca. Então, quando eu trago a harmonização facial, esse cuidado com a face de uma forma estratégica, um protocolo que ele cuide desse processo de emagrecimento, eu consigo fazer ela ficar com o corpo maravilhoso, se sentindo linda, mas também com que o rosto acompanhe essa face. Então, o emagrecimento, ele é sim muito importante, mas ele precisa de um cuidado com a face. Muito bom, doutora. A gente já continua falando desse tema, tá bom? Agora eu quero convidar os nossos especialistas. Antes dos especialistas, eu tenho uma dica especial para você. É a moda que me veste e pode te vestir também. Vamos acompanhar as dicas da Zouri? Ai, que roupas lindas! Eu sei que você aí de casa também gostou, então procura a Zouri lá no Instagram, tá bom? E agora uma dica valiosa, falando também de emagrecimento, de cuidado com o corpo, a gente vai trazer a doutora Ana Paula Fabrício. Doutora, eu já tentei de tudo para emagrecer. Essa é a frase que eu mais escuto todos os dias aqui na clínica, é minha rotina. Aquelas dietas restritivas, aquele efeito sanfona, perda rápido de peso e depois o peso volta muito rápido também e às vezes ainda maior. Isso não acontece por falta de esforço, acontece porque o corpo ele não entendeu que o emagrecimento
Não é um processo imediato, o emagrecimento é lento e tem que ter um acompanhamento. O organismo ele precisa de tempo para se reorganizar, inclusive no seu metabolismo. Em média, são até 2 anos para o corpo consolidar, ele entender que aquele é o novo peso. Quando o emagrecimento é feito com pressa, sem tratar a inflamação, sem tratar os hormônios, o metabolismo, o corpo entra em defesa e ele vai engordar novamente. Isso é a consequência. Emagrecer de verdade é um processo contínuo, processo médico e é um processo sustentável. Não é sobre rapidez, é sobre resultado duradouro que permanece. Muito obrigada, doutora. É especial te receber aqui no nosso Ver e Viver. Vamos falar de um mercado bem especial? Mercado imobiliário. Uma dica valiosa para você. Vamos falarmos desse mercado que só cresce, né? O mercado imobiliário. E agora eu quero perguntar para você, doutora Ju, o que é harmonização facial para você? A harmonização facial para mim, eu não posso dizer que tem que ser algo natural, porque às vezes o que é natural para você não é natural para mim. Então, por isso, lá na clínica eu faço uma consulta e nessa consulta eu faço um diagnóstico do que você busca. Mas a harmonização para mim perfeita é quando eu consigo trazer um tratamento, um plano de tratamento, onde eu estimulo o colágeno, eu cuido da sua pele, eu trago estrutura facial, devolva volume para onde você perdeu e o melhor de tudo é quando você encontra aquela pessoa que você não vê há bastante tempo e ela olha para você e fala bem assim: nossa, você rejuvenesceu, tá tão linda, e você não conta o que foi feito. Então, para mim, a harmonização ideal e perfeita é quando você fica maravilhosa, mas não dá para perceber exatamente o que foi feito. E cada pessoa é única, né, doutora? Sim. É lindo quando a gente olha por esse ângulo, não é verdade? E a gente vai continuar falando desse assunto. A doutora está aqui respondendo para a gente em relação ao cuidado com o nosso rosto, a harmonização facial. E eu já quero convidar a Denisa, que vem trazendo para a gente o quadro da contabilidade. A temporada de entrega do Imposto de Renda 2026 já chegou. O período de entrega será do dia 15 de março até o dia 29 de maio. Não se esqueça, eu sou Denisa Borsato e eu estou aqui para te ajudar. 2026 é um marco importante para a declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física. A Receita Federal tem intensivado efetivamente a inteligência artificial na busca de informações junto ao Detran, aos cartórios de registro de imóveis, instituições financeiras e muito mais. Fique alerta, é necessário a atuação de um contador para que você tenha segurança na entrega dessa declaração. Não é mais simplesmente preencher a declaração do imposto de renda, é necessário analisar os dados, as informações, o planejamento e o que não está declarado lá dentro do portal da Receita Federal. Então, quer saber mais? Entre em contato conosco. Essa é a minha contadora, hein, gente? E agora, que tal a doutora responder pra gente as dúvidas e também o direito de cada cidadão? Vamos lá acompanhar? Olá, Flávia. Eu recebi a seguinte pergunta. Doutora Brenda, alguém maior de idade, se relacionar com menor de 14 anos, responde por crime, mesmo essa menor querendo? Agora, a lei é clara. Se a vítima tem menos de 14 anos, não existe consentimento possível. Foi publicada a Lei 15.353 de 2026, que trouxe um reforço muito importante para o crime de estupro de vulnerável, do artigo 217-A do Código Penal. A mudança deixou expresso na lei que a vulnerabilidade da criança não pode ser mais relativizada conforme cada caso. E na prática, isso quer dizer o seguinte: se a vítima for menor de 14 anos, não importa se houve um suposto consentimento, não importa se houve relacionamento amoroso, não importa a experiência sexual anterior, também não importa se do estupro houve a gravidez. Agora, a lei impede qualquer tentativa de relativizar a proteção da vítima. Essa lei foi criada, dentre outros casos, pois recentemente um homem de 35 anos foi absolvido pelo TJ de Minas Gerais por se relacionar com uma menor de 12 anos. A alegação foi de que não houve violência ou coação e que teve consentimento da vítima. Entretanto, em segunda instância, tanto o homem e quanto a mãe da menor de 12 anos foram condenados. Com a nova lei, não cabe mais esse tipo de interpretação. Esta lei não criou um novo crime ou aumentou a pena, apenas reforçou a interpretação do artigo do Código Penal, garantindo assim maior proteção às nossas crianças e adolescentes.
e mais segurança jurídica. E se você tem alguma outra dúvida sobre este tema ou qualquer da área penal, mande a sua pergunta para o quadro Doutora Responde e no próximo programa eu trarei a resposta. Eu sou Brenda Rodrigues Amaral. Até mais, Flávia! Esse é o nosso Doutora Responde. E agora o papo é com você, dona de casa. Tá aí bem tranquila em casa, adora uma faxina, limpar, lavar, ajeitar tudo? Olha a dica aí da que não tem noção o cheiro desse amaciante. Pensa numa delícia, é gostoso de verdade. E já que a gente está falando de casa, vamos falar da Boutique da Casa? É um lugar onde você vai encontrar belezas lindas, incríveis para você deixar a sua casa totalmente enfeitada. Vasos lindos, os vasos maiores, menores, com folhagens bem maravilhosas. Tem também enfeites de um modo geral, para casa de um geral, também para sua cozinha, utensílios lindos, para você deixar a sua casa ainda mais bonita. Então, se você quer enfeitar a sua casa e deixar ela ainda mais especial, tem que conhecer a Boutique da Casa. E a gente está falando aqui com a doutora Ju. Ela é esteta, também enfermeira, e ela é especialista em harmonização facial. E ela vai falar pra gente qual é a maior transformação, doutora, que você observa num paciente. É quando volta após o procedimento. Quando o paciente vem na clínica, muitas vezes está desanimada, está opaca, com aquele olhar cansado e não sabe muito bem o que está acontecendo. E quando ela retorna com aquele brilho no olhar, uma vez uma cliente até me falou assim, eu não posso ver uma cristaleira, que eu estou me olhando sempre. Ai, que então, legal. para mim, essa é a melhor transformação. Muitas vezes melhora o casamento, melhora a autoestima. E quando uma mulher, ela se sente bonita, bem cuidada, tudo ao redor dela muda. O casamento melhora, o trabalho melhora, a postura melhora, o cuidado com os filhos melhora. Então, para mim, a harmonização perfeita, ideal, é esse retorno, esse cuidado, quando a mulher ela volta a se reconectar com ela mesma. Nossa, dá pra ver, né, meninas ou bonitonas? Dá pra sentir o quanto a doutora Ju ama o que faz, não é verdade? E agora eu quero convidar a Manu, que vem com as suas dicas mais que especiais, e ela conta pra gente quais são os benefícios das frutas. Olá, eu sou a Manu e bem-vindos a mais um Dicas da Manu. Nesse quadro, eu falo sobre as contribuições e sobre os nutrientes das frutas para o nosso corpo. A primeira fruta de hoje é a melancia. A melancia é uma fruta rica em fibras, vitamina A e C, potássio, cálcio, magnésio, fósforo. Ela é uma fruta ótima para nossa hidratação, controla a pressão arterial e o colesterol. Além disso, também é uma fruta muito boa para prevenir o nosso envelhecimento tão rápido e combater algumas doenças. A próxima fruta é a pitaia. A pitaia é rica em vitamina C e do complexo B. Além disso, ela também contém fibras, potássio, magnésio e antioxidantes. Ela é ótima para o nosso coração, para a nossa pele, para a nossa imunidade. Ela também controla o nosso colesterol e ajuda na nossa anemia. E esse foi mais um Dicas da Manu. Fiquem atentos e não percam o próximo quadro com outras frutas e novas dicas. Essa Manu é sensacional. Um beijo para você e para toda a equipe do Sacolão Galvão, tá? E agora eu quero falar sobre a Plots, que é a moda fitness que me veste. Gente, tem cada roupa linda lá. Para você ficar ainda mais bonitona aí treinando, seja na academia, seja no funcional, de repente numa caminhada aí de fim de semana. Tem que ter uma roupa aconchegante, não é verdade? Tem que ter uma roupa que veste bem ao corpo, que você se sinta à vontade, que você se sinta livre, mas ao mesmo tempo preparada para a atividade física. E a Plots é tudo isso e muito mais, viu? São 2 lojas aqui em Maringá, aliás, uma em Maringá e outra em Sarandi. 2 lojas para super atender você. E também tem o Instagram, dá uma sondadinha lá e confira todas as novidades. E já que a gente fala de saúde, de cuidado com a saúde, vamos trazer o nosso quadro Saúde em Dia? Existe uma frase que eu escuto com muita frequência no consultório. Eu nunca acho que faço o suficiente. Por trás dessa fala, quase sempre existe um padrão emocional muito duro, a autocobrança excessiva. São pessoas responsáveis, competentes, dedicadas, pessoas que fazem muito, sustentam rotinas intensas, resolvem problemas, assumem responsabilidades, mas vivem acompanhada por uma sensação constante de insuficiência. Nada parece bastar, nada parece completo, nada parece digno de descanso. É como se houvesse uma voz interna exigente, sempre apontando o que faltou,
o que poderia ter sido melhor, o que poderia ter sido diferente. E isso é extremamente desgastante, porque essa cobrança contínua não gera apenas esforço, ela gera ansiedade, culpa, cansaço emocional e uma incapacidade quase cruel de reconhecer o próprio valor. A pessoa não celebra conquistas, ela apenas passa para a próxima exigência. Com o tempo, esse funcionamento interno corrói autoestima, prazer e saúde emocional. A autocobrança em excesso não melhora desempenho. Ela alimenta a ansiedade, esgota emocionalmente e faz a pessoa viver como permanente sensação de estar em dívida consigo mesma. Cuidar da saúde emocional também é aprender a reconhecer limites, validar o próprio esforço e entender que ser humano não é sinônimo de ser impecável. Muito obrigada, doutora. E nesse caso a gente fala de saúde mental, o que também é muito especial. E agora eu quero convidar a minha bonitona, a Gra, que vem falar sobre as dicas para as redes sociais. Oi, Flávia. Se você só posta quando quer vender, o Instagram não vai te ajudar. As pessoas compram de quem explica, ensina e mostra segurança no que faz. Antes de oferecer o seu serviço, mostre que você entende do assunto. Dê pequenas orientações, mostre bastidores reais e explique como que você ajuda o seu cliente. Venda é consequência de confiança, não de insistência. Gostou desse vídeo? Até semana que vem. Muito obrigada, minha linda. É um prazer ter você aqui. Doutora Ju, a gente falou sobre o cuidado com a face, o emagrecimento moderno. Também falamos aí do prazer que a doutora tem em receber a paciente, do retorno, depois de ter feito aí alguns procedimentos, né? Qual é a dica que você dá para a mulher que está em casa nos assistindo e para o homem também, o maridão, já que esse mês é o mês das mulheres, para que ela possa se sentir viva, bonita, revigorada? A dica que eu dou, principalmente para os homens, o Dia das Mulheres está chegando, é o mês dela, mime elas. Quando uma mulher está bem cuidada, quando ela está com a autoestima em dia, quando ela está se sentindo linda, tudo muda, inclusive ela muda com você, ela fica muito mais acessível e muito mais feliz. Muda com os filhos, muda em casa, muda em tudo. E para você, mulher, se você está sem tempo, se você percebe que o seu dia está passando muito corrido e você não tem tempo para se cuidar, quando você investe em um cuidado para você, você fica mais tranquila, você fica mais feliz e reflete em tudo ao seu redor, inclusive na sua autoestima. Então, se cuide nos pequenos detalhes. Faça uma atividade física, cuide da sua pele, faça procedimentos, seja feliz, esse mês é seu. Que linda! Doutora, eu quero muito te agradecer, te parabenizar pelo seu trabalho, acompanho lá nas mídias sociais, acho lindo tudo o que você faz, mas o mais importante é o quanto você ama o que você faz, isso a gente consegue sentir. Quero que você conte pra gente, pra quem tá nos assistindo em casa, aonde a gente te encontra. Hoje eu fico no edifício Empire Center, na rua Santos Dumont, é uma clínica, fica bem próximo ao Hospital São Marcos. Legal. E teu Instagram? Juliana Leal, com L no final, _. Obrigada, minha linda. Deus abençoe, tá? Muito obrigada. E a gente encerra o nosso Ver e Viver de um jeito muito gostoso, agradecendo a sua audiência, tá? Muito obrigada por sempre preferir aqui a Band TV Maringá e o nosso Ver e Viver. Um beijo e até sábado que vem. Tchau, bonitonas!